Jamil Chad também participou lá do ICL, vamos trazer aqui para vocês. Bora. De que hoje os Estados Unidos dependem, não tem nenhuma garantia de abastecimento do mercado, justamente porque quem detém praticamente o monopólio da produção são os rivais deles, que são a China, né? Então, assim, nós temos muita coisa em questão, não é só a questão institucional da soberania, que é importantíssima, mas tem muito mais do que isso no horizonte, né, Jamil? Muito mais, você tem toda a razão, Panuso. O que o Flávio basicamente sinaliza quando ele diz que vai entrar no escudo das Américas é um caminho que você está indicando aí. No fundo, o governo norte-americano, como você falou, tem 800 bases, tem uma presença, ou tinha uma presença militar na América Latina muito, eu diria, frágil, complicada, inclusive pelo histórico, né, de golpes de Estado na América Latina patrocinados pelo governo norte-americano. Depois disso, houve, obviamente, uma retração muito grande. Agora, é uma tentativa do governo norte-americano de voltar. Eu publiquei, inclusive, hoje na Carta Capital, mostrando que existe um caminho... 148, gente. Um ano e meio de governo do Donald Trump, ele já fechou 17 acordos militares com a região da América Latina. Praticamente, eu diria, metade já da América Latina e Caribe, com acordos militares com o governo norte-americano. Inclusive, por exemplo, criando no Paraguai uma espécie de extensão do seu próprio território. No Paraguai, eventualmente isso vai acontecer, o tratado já foi assinado, já foi ratificado pelo Senado paraguaio, soldado americano, e aí não é o soldado aquele de farda, mas também é o agente da CIA, tá? Então, o funcionário norte-americano... Verdade, Casa das Pipas. Tem imunidade completa. 143. Imunidade completa. É a extensão. Ele só responde às leis americanas. Adivinha o que vai acontecer quando acontecer alguma coisa? Não, isso era de interesse nacional dos Estados Unidos. Portanto, ele não cometeu nenhum crime, etc. Então, Jamil, sim. Agora, a partir de hoje, juridicamente começa a valer essa desconfiança do governo Trump sobre o governo brasileiro. Ele taxou lá o PCC e o Comando Vermelho de organizações terroristas. A partir de hoje, consequência prática, sai a polícia, ou seja, sai o FBI, né, que é quem sai a DEA, e entra a CIA. E, junto com a CIA, vem todos os recursos que a CIA usa, porque a CIA não respeita nem a Constituição americana. O tratamento dos assuntos pela CIA é um tratamento sempre infraconstitucional. Então, eles têm lição para matar, para sequestrar, para fazer interrogatórios com sessões de tortura. Eles podem fazer isso tudo e, principalmente, podem atuar no cenário externo, o cenário político externo. Ou seja, não respeita a autonomia de país nenhum. Nós estamos vivendo o pleno processo eleitoral. Tomando em consideração que, digamos assim, o know-how é muito antigo, né? O know-how foi o know-how de 64 no Brasil, de 73 no Chile, de 76 na Argentina. O que a gente pode esperar da atuação dos agentes da CIA no nosso processo eleitoral, Jamil? O que pode acontecer de ruim? Você tem toda a razão, Panuso. Essa é uma questão para ser observada de muita cautela. Porque, sim, como você disse, você muda o enfoque, não muda só o enfoque e a classificação, muda a estrutura, a infraestrutura que existe dentro desse novo enfoque. E a infraestrutura agora passa a ser militar e de inteligência. No caso da CIA, a gente sabe, não é uma questão, não é Hollywood que criou isso. Hollywood é o contrário. Hollywood mostra o que acontece na realidade, muitas vezes. Então, eles têm uma capacidade impressionante de acesso a informações, de monitoramento. Eu fico muito impressionado como a gente não está conversando suficientemente sobre a Amazônia, né? Porque, sim, o PCC está presente na Amazônia. Se ele está presente na Amazônia e depois de uma classificação dessa, significa o quê para as nossas fronteiras? O que significa exatamente, né? Então, tudo isso é absolutamente fundamental. No caso da CIA, tem um detalhe muito importante. Lá atrás, em 2025, um documento oficial do governo norte-americano, Panuso, diz o seguinte, que por recursos naturais da América Latina, o governo norte-americano iria fazer uma nova ofensiva. Claro, com acordos comerciais,
com investimentos, com cooperação, né, com aqueles países, mas também lá no meio do documento diz o seguinte, que o governo norte-americano iria instruir a CIA para detectar quais são os locais com recursos naturais da América Latina. Vamos lá. Gente, não é um filme, não é Spielberg, é um documento oficial do governo norte-americano que diz que a Casa Branca já deve ter feito, obviamente, instruir a CIA para mapear aonde estão as terras raras da América Latina. Né? Então, eu acho que uma frase dessa, ela vai muito além de qualquer tipo de consideração. Será que eles estão interessados? Óbvio. E quais mecanismos eles vão utilizar? Está escrito, a CIA. Está escrito no documento. Não estou inventando. Né? Então, eu não estou dizendo que o PIX não é importante, o PIX é fundamental. A gente não pode parar do PIX. A história da intervenção, a história do abalo à soberania brasileira vai muito além do PIX. Na verdade, vai até mesmo na questão territorial. É super importante isso que você traz para a gente discutiu isso também no N2 essa semana, Jamil, com o professor Leonardo Trevisan, inclusive daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, falando sobre essas informações que você trouxe e também sobre dados, né, o interesse dos Estados Unidos em obter os nossos dados aqui. E a última preocupação dos Estados Unidos é, de fato, o terrorismo. Né? Mas, Jamil, deixa eu só aproveitar aqui que você está com a gente, dar um alô. Gente, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. O gato está tentando fechar meu computador, então vou segurar aqui um pouco, não estranhe. Não, ele começa assim, ele está tentando fechar o computador, literalmente, esfregando o rosto, o focinho aqui. Mas, enfim, vamos lá. Quero dar um abraço para a nossa comunidade também, mais de 24 mil pessoas com a gente aqui. Obrigada demais, turma. Vamos juntos, então. O Ivan, o James, que está com a gente aqui, quem mais? O Hélio, o Duda, tem muita gente aqui, a Rose também, quem mais? O Marcos Castro, obrigada, viu, gente? Vamos seguir juntos por aqui. E aí, Jamil, eu queria falar das sanções a Cuba, aproveitar que você está com a gente também para a gente falar disso um pouco, né? Porque os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra o presidente de Cuba, em mais um movimento para mudar, né, a pressão sobre o governo cubano. Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, as medidas atingem não só o presidente, mas a esposa dele, integrantes da família também. Também foram sancionadas outras 4 pessoas e 5 entidades, incluindo o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. A gente tem até um trecho do post do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, vou ler aqui para vocês. Então, que diz o seguinte: com base nas autoridades de sanções criadas pela histórica Ordem Executiva de Cuba, do presidente Trump, eu estou designando as seguintes entidades: Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, Instituto Cubano de Amizade com os Povos, Amistur Cuba S.A., Comitês para a Defesa da Revolução e Minera La Vitória S.A. A administração Trump não tolerará mais regimes marxistas radicais em nosso hemisfério. Jamil. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, essa é um anúncio simbólico apenas. Por que simbólico? Porque ela não tem um impacto real? Tem, óbvio. A partir de agora, essas pessoas e instituições passam a ser sancionadas. Mas por que é só simbólico? Porque a quantidade de sanções que já existem contra Cuba é um volume tão absurdo que, obviamente, não é isso que vai fazer a diferença. Mas o que é que Marco Rubio está dizendo? Ele está dizendo, olha, nós vamos colocar pressão e mais pressão até que vocês cedam, até que vocês abram mão, basicamente, mais uma vez, da soberania. Né? Então, não estou dizendo que não é importante essa sanção, claro, inclusive para aquelas pessoas e para aquelas instituições é relevante, mas ela é mais um passo. Mais um passo do quê? Desse processo do governo norte-americano para, de alguma forma, fazer desmanchar esse foco de resistência de décadas da América Latina, que é Cuba. Né? Não tem nada a ver com o marxismo. Não é sobre o marxismo. Não é. Porque se fosse sobre o marxismo, Vivi, por que o governo norte-americano tem uma empatia, eu diria até, tem uma relação tão boa com o Vietnã? Eles têm um acordo comercial, acabaram de anunciar um acordo comercial. Então, calma aí, o Vietnã, e como é que a gente faz com essa... Como é que fecha essa conta? Com o Vietnã, o marxismo pode, o comunismo pode, mas Cuba não pode.
Então, não é essa a questão. Na China, o comunismo pode, Donald Trump vai lá, é recebido pelas crianças, etc. E em Cuba não pode. Então, o que é que tem nessa história? Não é a questão ideológica. A questão ideológica ela é instrumentalizada. Mas por que então Cuba está no centro das atenções dos Estados Unidos, de novo agora? Porque o governo norte-americano já definiu que o mapa dos Estados Unidos não se limita às suas fronteiras. Isso foi, mais uma vez, um documento oficial, gente. Eu não estou aqui fazendo teoria conspiratória. Um documento oficial do governo norte-americano que diz o seguinte, que da concepção de estratégia militar dos Estados Unidos a partir de agora, a América do Norte, e aí, América do Norte, olha só, vai da Groenlândia, América do Norte, vai da Groenlândia ao Canal do Panamá, isso e claro, todo o Caribe, aquilo ali é a grande América do Norte. É assim que é colocado. Isso, Jamil. E isso significa o seguinte, que qualquer coisa que aconteça naquela região é considerada de interesse nacional dos Estados Unidos. E aí, você não pode ter uma teoria como essa, uma concepção como essa, uma ilha ali no meio, rebelde. Né? Essa ilha rebelde precisa ser, de alguma forma, desfeita. Essa ilha ela é não só rebelde, mas ela é muito estratégica, inclusive, para sair do Golfo do México e entrar no Oceano Atlântico. Cuba é a porta de entrada, basicamente, ou a porta de saída, perdão, do Golfo do México para o Oceano Atlântico. Então, tudo isso é o que está em consideração. Insisto, não é marxismo em Cuba que é o problema. Se fosse, o Vietnã, a China e tantos outros países teriam outros problemas. Jamil, eu queria chamar a atenção sua, porque você é espetacular na apuração dessas coisas, lembrar aqui um episódio. Quando o presidente Lula esteve com o Trump nos Estados Unidos, ele entregou em mãos do presidente americano um documento pedindo para que os Estados Unidos extraditem para cá Ricardo Magro, que é o maior sonegador da Previdência. Naquele momento da história, Ricardo Magro, a pedido da Polícia Federal Brasileira, estava no rol dos procurados da Interpol. Fui ver a lista hoje, não está mais. Saiu o nome dele. Tá? Quero até mostrar para vocês, para que não fique dúvida aqui, porque esses pedidos para inclusão nessa lista dependem da posição política do país onde ele está onde ele está residindo. Tá? Então, Alex, põe para mim, por favor, a página no ar aí da internet. Tá aí, ó. O único Ricardo que tem brasileiro na lista da Interpol é esse sujeito aí, tá? Ricardo Voori Bresolim. Se você pega na lista de inspeção da difusão vermelha da Interpol, olha só, vou mostrar aqui para vocês como é que acontece isso, tá? Você entra aqui na Interpol, você tem aqui, olha, é facinho, qualquer pessoa pode pesquisar isso aqui, é só procurar no Google difusão vermelha Interpol. Aí você bota aqui o nome de família, Magro, pode botar a nacionalidade aqui se quiser também, brasileira, tá? E aí você manda procurar. Olha só a resposta do sistema. Olha, tem 6.437 pessoas, mas nenhum Ricardo Magro aqui na lista da Interpol. Portanto, é o seguinte, saiu já, provavelmente saiu, não foi por vontade da Polícia Federal Brasileira, do governo brasileiro, que fez a requisição da inclusão desse nome. Saiu porque provavelmente o governo americano tirou o nome dessa lista, assim como tirou de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e tantos outros que deveriam estar enjaulados já aqui no Brasil, deportados pelos Estados Unidos. Mas a vontade de proteger é tão grande quanto a vontade retórica de estigmatizar pelo problema do combate ao crime organizado. E se tem alguém imbricado com crime organizado no Brasil, gente, vamos contribuir, muito pilantra importante. chamado Ricardo Magro, né, que está lá morando numa mansão milionária na Flórida e lavando dinheiro descaradamente para o PCC e para o Comando Vermelho. É isso aí, você tem toda a razão, Panuso. Eu acho que realmente é de uma hipocrisia gigantesca o governo norte-americano falar do que acontece fora das suas fronteiras, né? Porque, insisto, para quem já foi aos Estados Unidos, para quem conhece, vamos imaginar o seguinte cenário. Sai aquele barquinho com drogas de uma ilha ali do Caribe, da América Central, e o barquinho vai ali percorrendo o Mar do Caribe. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele chega aonde? Ou tem uma área deserta da costa americana? Como é que funciona isso? Cadê os satélites? Cadê? Ou seja,
Como é que aquele barquinho é recepcionado do outro lado? Isso ninguém investiga. Claro que investiga, claro que eles sabem, né? Mas achar que o problema é o barquinho que saiu da América Latina ou da América Central e não falar da conexão e do acolhimento àquela droga é de uma hipocrisia gigantesca. Pior, ela chega, imagine, tudo bem, vamos imaginar que os traficantes ou terroristas agora têm uma rota especial, Panuso, e eles sabem exatamente a praiazinha que ninguém controla lá nos Estados Unidos, tá? Que tem um ponto cego no satélite. Vamos imaginar que tem isso. Ele chega ali. Como é que faz para distribuir 200 toneladas de drogas daquela praiazinha para o resto dos Estados Unidos? Sem passar por lugar nenhum, sem passar por grupo americano nenhum. E aí, a outra pergunta que é aí que você chega. Depois que você vende isso, qual é o sistema financeiro que é utilizado? Então, gente, não vamos cair nessa hipocrisia de que o problema é o barquinho que sai da Venezuela, da Colômbia, do Panamá, eventualmente até do Brasil daqui a pouco, etc. Que esse é o problema. Não, o problema, e esse é um problema, não estou dizendo que não existem problemas do narcotráfico. O narcotráfico é dramático em termos de problema para a história da América Latina recente, sem dúvida nenhuma, mas ele não atua no vácuo e ele não atua sozinho. É só isso. Muito bem. Jamil, preciso me despedir de você, estou com o professor Leonardo Trevisan aqui esperando para conversar com a gente. Me perdoa mais uma vez, meu amigo, mas você fica por aqui ainda na semana que vem, não? Então, eu queria fazer um convite, já que a nossa comunidade é absolutamente presente. Tem mais um lançamento aqui em São Paulo. Na verdade, no fim de semana eu vou para o Piauí, o lançamento em Teresina. Mas deixa eu pegar aqui. O livro dele com a Mili Lacombe. Terça-feira, dia 9, semana que vem. Vamos, gente! Eu vou estar às 19 horas na livraria Barrilete. Barrilete é uma livraria do Bexiga, especializada em futebol, muito deliciosa. Do Bexiga, na rua Doutor Luiz Barreto 103. A rua Doutor Luiz Barreto 103, a livraria Barrilete. E eu vou estar lá às 19 horas. E aí, sim, não é mais uma festa como quem perdeu a festa de ontem, perdeu, tá? Não tem lamento. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!